Olá, boa noite. Nós estamos aqui em mais um GC Online. É sempre bom ter você com a gente. Nosso desejo é que você seja abençoado nesse tempo que a gente estiver aqui compartilhando as reflexões do Evangelho. Ao longo desse ano, o Sermão do Monte é o nosso tema. Nós queremos poder conversar. E como de costume, está aqui comigo o Anderson, está aqui a Raíssa, a Tairone está aqui. E que seja um tempo bom. Eu quero começar orando por você, orando por nós. Vamos orar então. Pai, nós te louvamos nesse dia e te bendizemos, nós te agradecemos pelo dom da vida. Obrigado, Pai, por nos constranger com teu amor, por nos alcançar com a tua graça e bondade. Obrigado, Pai, porque a tua justiça nos capacita a sermos chamados de filhos e filhas. Obrigado, Pai, porque por causa do sangue de Jesus não há acusação, não há condenação, não há ninguém que se levante contra nós e vá prevalecer. Obrigado, Deus, porque é o Senhor quem nos salva de nós. Obrigado porque a graça do Senhor nos capacita a caminhar em momentos de dificuldade. Obrigado, Pai, porque é a tua bondade que nos capacita a ver uma luz no final de dias difíceis. Muito obrigado, Senhor. Eu quero orar nesse instante por pessoas que possam estar passando por tempos de dificuldade, por pessoas que possam estar passando por lutas, e o Senhor conhece o coração de cada um. Quero orar também, Pai, por pessoas que possam estar passando por enfermidades, orar por casamentos, por células, por igrejas, Pai, orar para que vidas possam ser alcançadas. O nosso desejo é que cada vida que está participando com a gente possa ser alcançada e alcançada. Que o Senhor possa manifestar a graça do Senhor sempre, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Raíssa. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Oh, vem, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós te damos toda a honra, toda a glória a Ti, Jesus, para sempre. Oh, oh, oh. Nós te damos honra e te damos glória, pois Teu é o poder para sempre. Amém. Nós te damos toda a honra, te damos honra, nós te damos glória, pois Teu é o poder para sempre. Amém. Então vem me incendiar, então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu e a Tua
tudo teu, Jesus. Nós te entregamos tudo. Nós nascemos para te adorar. Em todo tempo, com todo o nosso viver, somente a ti. Aleluia. Somente a ti. Te entregamos tudo. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre. Meu coração é teu, meu coração é teu, pra sempre e sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar, Jesus, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. A morte ele venceu, a morte venceste, e o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama sua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Tu és invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinará, pois teu é o reino e tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Pai, o teu nome é poderoso e nós cantamos sobre essa verdade. Que essa verdade alcance corações, onde quer que eles estejam. Que essa verdade nos alcance sempre também. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, ao longo desses primeiros meses desse ano, a gente está aqui conversando sobre o Sermão da Montanha. Então, a gente está aqui no iniciozinho ainda das bem-aventuranças. E nós falamos várias das bem-aventuranças, né? A penúltima foi sobre os pacificadores, né? Que são conhecidos como filhos de Deus. A última foi sobre os que são perseguidos por causa da justiça. E hoje a gente vai falar sobre uma outra bem-aventurança também, que está em Mateus no capítulo 5, a partir do verso 11. Mateus capítulo 5,
partir do verso 11, nas palavras de Jesus, o que é dito é o seguinte: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E aí o verso 12 nos traz uma convicção: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mais uma vez, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia, ou melhor, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. A gente está aqui falando sobre as bem-aventuranças e parece que essas duas últimas, tanto a de hoje quanto a última que nós conversamos, fala sobre perseguição e até se confunde um pouco. Uma fala sobre a perseguição por ocasião da justiça e o outro fala sobre a perseguição por ocasião do nome de Jesus, ou de uma vida que glorifique a Jesus. Essas bem-aventuranças expõem que cada cristão, ou melhor, uma parte que todo cristão deve ter. Né? Talvez você pense assim, essa bem-aventurança aqui é para mim, essa aqui não é. Todas são para todos nós. Né? Então elas fazem parte do caráter cristão, elas qualificam o cristão quanto à sua forma de viver, de agir, e faz dele um filho e servo de Deus. De fato, o cristão ele é diferente no seu modo de viver, de pensar e, consequentemente, de agir. O cristão, na sociedade, ele é convidado a ser intencional, a ser contracultural, a não negligenciar a missão com a qual ele está naquele ambiente em que ele está. Né? Sem dúvida alguma, a vida do cristão ou do crente é marcada por sua lealdade ao seu Senhor, que é Cristo. Né? E se a gente for pensar aqui nessa lealdade que a Bíblia, que a palavra, que Jesus nos convida a ter em relação a Ele, é possível que a gente confunda essas duas últimas bem-aventuranças. Por quê? Os que são perseguidos pela justiça e os que são perseguidos por Cristo. É possível que surja na história alguém que prometa uma justiça diferente e aparentemente superior e melhor de Cristo. Então, nesse contexto, nós somos convidados a não somente permanecer com a justiça que provém de Cristo, como também com o próprio Cristo. Porque muitos vão chegar falando em nome de Cristo, fazendo várias promessas que eles não vão conseguir cumprir. Então, o texto, antes de tudo, nos convida a permanecer nessa justiça que tem origem em Cristo, e não somente no que ele produz, mas também no próprio Cristo. Né? E aí, Anderson, como é que você entende essa perseguição por causa de Cristo, por causa de Jesus? Essa perseguição de Cristo, até como falamos no programa anterior, sobre o estudo anterior, né? Falamos sobre por justiça. É difícil, às vezes, desvincular isso, né? Porque pelo que Cristo faz. Mas é esse avanço que a gente vai ter no relacionamento com Ele, que a gente não vai só amá-lo ou ser perseguido pelo que nós temos dele, mas pelo que conhecemos dele e que expressamos dele. Quando falamos que somos pequenos, somos cristãos, somos considerados pequenos cristos. Aqueles que imitam seus passos, aqueles que fazem o que ele fez. E o que Cristo fez aqui, no tempo presente que ele teve aqui humanizado, ele chocou muita gente, foi motivo dele ter sido preso. Então, assim, associar Cristo, automaticamente a gente romantiza e leva para uma coisa muito bela. Mas a presença de Cristo aqui, nesses 33 anos que ele ficou aqui nesse plano, foi de perseguição, foi de sofrimento, e nós, como cristãos, não podemos receber outro nome, outro atributo, a não ser como ele recebeu também, de servo sofredor. Então, se nós somos perseguidos por causa de Cristo, é porque se vê na nossa vida atributos que apresentam Cristo e que não vão ser aceitos por nenhum desses lados opostos que representam a polarização. De um lado estão os religiosos que vão querer nos apresentar uma religião vazia, um zelo vazio de Deus, em que tudo se resume à prática moral. Do outro lado está uma galera que
torna a mensagem subjetiva, torna o convite subjetivo, torna a experiência do novo nascimento subjetivo, quando não é. Então Cristo ele fala assim, não é nem esse lado, nem esse lado. É assim, é sofrer. Sofrer por amor à justiça e sofrer em prol do meu nome. É como quem fala assim, olha, a justiça por si só ela não é suficiente. Né? Eu é que dou o discernimento do que é justiça. Vocês entendem bem que muita gente pode parecer que está fazendo justiça ao fazer coisas boas, mas é Cristo visto na vida deste e desta que diz se é justiça ou não. Cristo vai denunciar muito a intenção do nosso coração, né? Exatamente. Porque às vezes as nossas práticas de justiça, elas estão distantes de um coração que foi alcançado por Cristo. Então a gente está fazendo porque a gente aprendeu a fazer, viu que é bom fazer, e nem tudo que aparenta ser bom, no seu interior ele realmente é bom. E é o que o profeta Isaías falou, que as nossas obras de justiça são como trapos da imundícia. Então, assim, a gente precisa entender que lá no versículo anterior, feliz é aquele que é perseguido, aquela que é perseguida, porque permanece na justiça, em oposição aos religiosos que apresentavam uma justiça meritocrática, que era assim, com base no que você pode fazer. O que você puder fazer vai tornar você justo. Então, esses que permanecem numa justiça que nasce do sacrifício de um homem inocente, vão ser perseguidos. Eles vão ser perseguidos não somente porque permanecem na justiça, que é uma experiência de vivência, mas vão ser perseguidos porque permanecem ao lado deste homem, que está vivo, né? Porque às vezes a gente também não lembra que Jesus morreu e ressuscitou e vive eternamente agora. Então, assim, não é somente permanecer nos seus ensinamentos, é permanecer manifestando a vida dele em nós, entendeu? Então, é o que o texto fala aqui, é exatamente isso que nos leva a sermos perseguidos e insultados, né? Cristo e o viver para a sua glória. Então, viver para a glória de Deus, ou para a glória de Cristo, vai trazer para nós perseguição, ou vai. Ao longo da história, da narrativa histórica, os cristãos são perseguidos pelo simples fato de deles serem diferentes, ou deles terem uma fé num Deus. O simples fato deles não comerem tal coisa, ou não fazerem tal coisa, trouxe perseguição no contexto histórico, em que Deus está levantando um povo diferente para que por meio desse povo o seu filho nasça e para que por meio desse nascimento ele comece a gerar o que nós conhecemos como igreja, o que nós conhecemos como esse povo de Deus, né? Mas por qual motivo então, Raíssa, que o cristão deve se alegrar nas suas perseguições? O que você acha assim? Por que o cristão deve se alegrar quando ele é perseguido? O cristão deve se alegrar quando ele é perseguido, porque existe uma glória muito maior que há de ser revelada. Os nossos olhos precisam estar fixos em Deus, porque quando nós estamos fixos em Deus, nós entendemos que nós vamos passar por perseguições, vamos perseverar, vamos continuar exercendo a nossa fé com esperança. Fica mais fácil, não é? Então a gente se alegra nas tribulações, não é porque a gente, enquanto cristão, é melhor do que o outro. Nós somos diferentes. Nós somos convidados a viver uma vida diferente porque temos um manual de fé, de prática, né? Temos um convite a nos moldarmos à semelhança do Filho de Deus. Então, o cristão, ele se alegra nas suas perseguições, não é porque ele é alguém superior, não é porque ele, às vezes, quando fala sobre ser diferente, pode soar sobre ser melhor. Não, ainda que nós pensemos que somos melhores, é o nosso pensamento que é nosso. Tem vários outros grupos de religiões em que eles pensam também que viverem a verdade e serem melhores, né? Mas para nós foi dispensado, a nossa fé diz para a gente que nós temos uma forma de viver. E que essa forma de viver, ela serve como um farol para um mundo perdido. E que o mundo perdido vai conhecer Jesus pela prática da justiça em nós e por quanto de nós permanece firmado em Jesus. Não é o maior questionamento que se tem hoje sobre nós? Vocês são evangélicos, mas não parecem ser cristãos. É um questionamento, porque as pessoas hoje fazem uma diferenciação entre ser cristão e ser evangélico.
Parece que hoje o ser evangélico é alguém que abraçou uma série de preceitos religiosos, enquanto ser cristão é alguém que extrapolou os preceitos religiosos e caminha nos princípios de Jesus de forma que reproduz com a sua vida aquilo que se espera de um seguidor de Jesus. Quando fala sobre ser diferente, né? Até a atuação de como Deus age com a gente é diferente. Na carta que o Pedro vai mandar para a igreja que está em Roma, ele vai especificar isso. Ele vai falar, por que vocês estão estranhando as provações sobre vocês? Porque essa provação vai vir com vocês como fogo, para testar vocês. Então, assim, esse fogo vai nos testando. Deus usa, por meio da perseguição, da aprovação, do sofrimento, para fazer o quê? Para aqueles que não têm Deus como a sua base, o fogo ele vem como forma destruidora. A pessoa fica desesperada, sem norte, sem esperança alguma diante daquele cenário. Aqueles que têm Deus vão entender, e por isso eu acho que eles se alegram, porque eles vão entender que Deus está o aprimorando. É como o fogo faz com o ouro, que vai o purificando, vai o trabalhando, e ele sabe que ele não está sozinho nesse processo, que até as adversidades é Deus o aprimorando, como eu posso dizer, aprovando nesse processo, o aperfeiçoando nesse processo, porque sabemos que estamos a cada dia sendo trabalhados pelas mãos desse oleiro. Nós somos aperfeiçoados, então as perseguições, elas servem como provações. A gente sabe que Deus não tenta, não é tentado. Deus está nos provando também por meio das perseguições. E por que você que está participando do GC aqui online com a gente, por que você tem que se alegrar nos momentos de perseguição? Ainda mais quando são originados por causa dessa obediência a Cristo. Porque a nossa perseguição vai resultar num peso de glória para Cristo. Quando nós somos perseguidos, Cristo é glorificado também. Não é assim? Não foi assim com os irmãos ali em Atos? Eles estão ali muito cômodos. Cristo se revela para eles e fala assim, vocês vão ser minhas testemunhas. Eles quase que fazem cabanas e ficam ali, aguardando o momento que vão testemunhar. Cristo permite que venha a perseguição, para que por meio da perseguição o evangelho se espalhe. E por meio desse espalhamento do evangelho, o nome dele possa ser glorificado. A perseguição, ela não vai destruir a gente. A gente tem que entender isso, que nós não seremos destruídos pela perseguição, porque, primeiro, que a nossa fé diz para nós que a nossa vida não acaba aqui. Sim, aqui não é o fim, né? Aqui não é o fim, existe mais ainda. Então, mesmo que, assim como nós falamos na lição passada, que o apóstolo Pedro, segundo a tradição, ele foi crucificado e vários outros homens morreram, homens e mulheres morreram por causa do nome de Jesus, eles morreram felizes porque eles estavam olhando para o outro reino, estavam com a mente nesse porvir, ou não é só aqui não, né? Às vezes a gente não consegue entender que, claro, vamos, assim, sendo bem humano com vocês, sofrimento é sofrimento, sofrimento é algo ruim. Somente por meio do auxílio do Espírito Santo a gente vai conseguir chegar a essa compreensão da beleza do sofrimento. Somente Deus consegue falar assim, Rafael, aguenta firme, não desista, né? Quase que cantando uma canção, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora que ela tem fim. Então, assim, a gente vai sofrer? Vai sofrer. É fácil? Não é fácil. A gente está sozinho? Não. Só que o princípio da nossa fé fala de um homem que sofreu. E é engraçado porque a gente quer desfrutar dos benefícios do sacrifício de Jesus, mas não quer desfrutar do sofrimento dele. E principalmente quando os nossos corpos aqui, eles morrem, né? E a gente acha que a gente perdeu a batalha. Então, quando a gente fala assim que com Cristo vai ter essa vitória no final, que a gente vai ter esse resultado, a gente pensa assim, poxa, mas como se nossos corpos estão perecendo? É porque a nossa fé tem que estar realmente naquele que está por vir, no que... Porque é até um convite que já fala assim, que aqueles que morrem com ele também ressuscitará. Aqueles que são humilhados com ele também se regozijará. Então, assim, é meio que contraditório, paradoxal para nós, mas quando nós nos entregamos a esse sofrimento juntamente com Cristo, porque o nosso Senhor, ele é o servo sofredor, nós também gozaremos com ele desse gozo eterno, né, Rafa? Engraçado, porque olha só o que o texto fala pra gente. Felizes são vocês quando por minha causa vos insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Então o insulto, a perseguição e as falácias sobre nós não definem nossa caminhada. Isso não deve definir a nossa rota. A gente não deve se abater por isso. Então, assim, a gente vai sofrer acusações das mais diversas? Vamos. Algumas vão ser por ocasião dos nossos delitos e pecados e erros e falhas? Sim. Outras vão ser por obedecer a Cristo?
Sim. O que nós devemos fazer? Entender que isso não deve definir nossa caminhada. Então a gente vai ser, e é muito engraçado, a gente não pode esquecer que se Jesus foi perseguido e nós estamos aqui para dar continuidade aos atos dele, a gente vai ser perseguido também em vários lugares, em várias ocasiões, entendeu? Lembrando, quando nós falamos aqui sobre perseguição, nós falamos de uma perseguição eu falo com muito cuidado, porque nesse exato momento em que você está participando com a gente aqui, em algum lugar do mundo tem alguém que está sofrendo por causa da sua religião, da sua fé. Então, a gente ainda fala de um lugar onde existe uma perseguição dentro de uma liberdade de expressão religiosa. Tem pessoas que estão em lugares extremamente fechados, em que elas não são caluniadas ou insultadas, elas são agredidas e mortas. Né? Nós cansamos de ver nas redes sociais, na internet, pessoas que estão lá em países do Oriente em que eles estão sofrendo, estão apanhando, sendo arrancados de casa, famílias sendo destruídas, separadas. É perseguição também, e é uma perseguição completamente diferente e muito pior do que as nossas perseguições. Porque pode parecer também que quando nós falamos sobre a perseguição que a gente passa com o nosso vizinho, que nos insulta, enquanto tem alguém do outro lado do mundo que quando fala do amor de Deus ou quando vive o princípio da fé, está perdendo a sua mão. Né? A gente teve aí, alguns anos atrás, 21 cristãos cóptas que tiveram sua cabeça cortada. Né? Eles foram mortos e foi gravado isso, para que o mundo todo visse. Por causa do quê? Por causa da fé. Então, esses homens, eles morrem, não negam a sua fé, certamente porque eles não estão olhando para este tempo. A esperança deles não está aqui. Por isso, então, eles não estão apegados ao insulto. E é muito interessante também, porque quando eu sou insultado por causa de Jesus, a pessoa não está me insultando, ela está insultando a Jesus. Resolva com ela, é Jesus e a pessoa. Por quê? Nós não podemos nos perder que, diante da perseguição, tem que estar muito claro para a gente que o Evangelho não nos convida a militarmos uns contra os outros. Ele não nos convida a odiarmos o outro, a retermos o perdão, como quem fala assim, me perseguiu, vou me vingar. Não tem espaço no Evangelho para vingança. Por isso que o quê? O cristão, com lágrimas nos olhos, ele sofre o dano, e o dano para nele. É no cristão que a fofoca termina. É no cristão que a maledicência termina. Por quê? Porque ele recebe o dano como Cristo recebeu e nele isso tem um fim. Deveria ser assim. Deve ser assim. Né? O ideal é que nós sejamos esses que vamos sofrer para que esse mal tenha fim na gente, como o mal do nosso distanciamento de Deus teve fim em Cristo. O que eu acho muito interessante é que essa mensagem, para nós, ela é forte. Mas principalmente no contexto atual, quando o Cristo está falando ali, eu imagino o cenário ao qual eles estão. Os ouvintes ali estavam no cenário de opressão de Roma. Roma estava oprimindo eles. E quando o Cristo está falando sobre esse sermão do monte, que a gente acabou de finalizar as bem-aventuranças, o comecinho dele, ele começa a falar sobre os felizes, dando a resposta que ele vai ser feliz, eles vão encontrar a resposta, aqueles que têm fome, aqueles que pedem por paz, aqueles que estão passando por diversas perseguições por Roma. Ele está diante de um cenário a qual o reino é opressor. Eles estão vivendo uma Roma opressora, a qual eles falam assim, olha, felizes vão ser vocês que têm fome de justiça, de aqueles que são pacificadores, mas também aqueles que têm grito, que pedem por paz, que vê cenário caótico como esses. Porque para você, sim, vai ter perseguição, ele promete, né? Mas ele fala assim, mas vocês vão se alegrar diante de tudo isso. É uma resposta a qual dá aquele contexto que para nós hoje, que não estamos diante daquela visão, estamos distante do visionário que recebe essa visão, a gente consegue aplicar também em nosso dia a dia. É como esse Deus trazendo alívios às nossas dores presentes. Um Deus que está assistindo o caos que está nisso. Ele fala assim, olha, eu estou vendo tudo isso, eu estou vendo que vocês estão passando por amor a mim, eu estou vendo que vocês passam e eu não sou um Deus distante, eu não sou um Deus sádico, que sorri com a sua dor, com o seu sofrimento. Isso não me agrada, o sofrimento, isso não agrada a Deus. Ele fala assim, mas diante de tudo isso eu tenho resposta para você, eu tenho minha alegria em meio a essa dor, eu sou presente a você. Então isso para mim é muito feliz eu ler isso, essa passagem. O sofrimento do Filho nos ensina sobre a nossa caminhada. Se nós fizermos de verdade, você que está participando desse GC com a gente, se você fizer uma meditação nos evangelhos, ou se você fizer um estudo
só de observação a vida de Jesus, talvez você vai perceber que o que você estava tentando viver era outra coisa e não o Evangelho. O Evangelho tem o seu início no chamamento ao sofrimento, quando Cristo fala assim, vinde a mim e negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo já pressupõe dor. Então, antes de tudo, eu já sofro pela decisão que eu preciso tomar. E depois eu sofro por quê? Porque a sociedade não quer Deus. E depois eu sofro porque eles não querem o que eu quero, então eles se levantam contra mim. Entendeu? Então tem todos esses desdobramentos, né? Mas o Anderson falou um negócio que é uma verdade. No contexto da época, que havia um império dominando esse povo. Então o simples fato de chamar Jesus de Senhor, de Kyrios, já era um problema, porque tem um outro Senhor, tem César, tem alguém. Nós temos um imperador, como é que você pode chamar? Então, o simples fato de reconhecer o senhorio de Jesus era um problema naquela época. Claro que hoje nós temos aí um país onde o Estado é laico e cada um pode expressar a sua fé que quiser, né? Mas ainda assim nós percebemos nos pormenores que existe uma dificuldade com o evangélico dentro de duas realidades. Uma realidade porque durante muito tempo ou constantemente a gente dá mau testemunho, mas do outro modo também muitas portas não se abrem para a gente porque o nosso posicionamento em relação a algumas verdades bíblicas ou ensinamentos de Jesus é absoluto quanto aquilo. É isso aqui que ele disse, não tem como. A gente não está a fim de negociar e isso gera perseguição. Isso gera um pouco de chacota. Eu me recordo que até um tempo atrás, né, quando não estava na moda ser evangélico, né? Nas novelas, o estereótipo do evangélico ou do cristão era sempre aquela pessoa que se vestia de alguma forma, que falava de uma forma, que não tinha contato com a sociedade, era sempre alguém assim. E eu, naquela época, via isso como uma perseguição. Por quê? Porque eu não me encaixava naquele estereótipo. Quando a gente é perseguido porque alguém da nossa fé deu um mau testemunho, ou quando o evangélico é perseguido porque alguém deu um mau testemunho, eu fico observando que eu não percebo uma perseguição dessa forma a outras religiões. Não é igual, entendeu? Então, existe uma perseguição que não deve ser comparada com a perseguição que há nos países asiáticos, nos países onde o regime é totalitário, mas existe. E dor é dor. Eles têm a deles lá e nós nos compadecemos, nós temos a nossa que é mínima aqui, mas é dor também. É dor também. Agora, o que define tudo isso é, você sofre por causa de Cristo? É por causa de Cristo. Porque se for por causa de Cristo, toda essa injúria, toda essa falácia, toda essa perseguição, ela vai promover você a esse lugar onde Cristo está. Ela vai te colocar ainda mais próximo. E olha só que maravilhoso, na lição passada nós falamos sobre essa graça, como Deus revela a sua bondade e nos permitir participar dos mesmos sofrimentos que o Filho dele participou. E é engraçado porque a gente sai do campo de alguém que fala para o campo de alguém que vive. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim, não me censure. Olha para o meu corpo, eu estou marcado com as marcas de Cristo. Porque ele foi açoitado, ele foi aprisionado, foi algemado. Tudo isso por causa de Cristo. É o convite que o Evangelho faz para a gente. E aí, o Anderson? Não, e esse convite que ele chama para morrer para nós mesmos é algo que vai quebrar muito da nossa ideia de Deus mesmo. Tem de ser o próprio Deus, de querer domar essas coisas, de querer estar à frente. E os nossos discursos, ao qual eles convidam a sempre estar avançando para frente, às vezes a gente vai perceber que a gente tem que regredir um pouco, parar, avaliar, rever o que nós estamos fazendo, né? Como se a perseguição ela nos fizesse entender que nós não estamos no controle e nos convidasse a confiar nesse que controla toda a história. Então, assim, você não está no controle. O seu papel é me dar glória, é me glorificar. Como? Até mesmo por meio do seu sofrimento. Senhor, mas está doendo. Permaneça. Eu estou contigo. A promessa de Cristo é, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O cristão, ele precisa entender que mesmo em meio ao pior dos seus sofrimentos, ele não está desamparado. Sim, e quando a gente ouve isso, Rafa, de que Deus está nos convidando ao sofrimento, é assustador pra gente, porque a gente vem pro Evangelho... Eu quero. Porque é solução para os nossos problemas. Essa foi a chamada que a gente faz nos slogans. Tá com problema? Vem Pare de sofrer, pare de sofrer.
Mas quando ele fala assim, venha, ele não vai falar que a gente para de sofrer, ele fala assim, eu vou dar motivo, uma ressignificação para o seu sofrimento. O seu sofrimento agora ele vai ter um motivo ao qual você vai sofrer, porque o sofrimento ele é para todos. Deus não está, por meio das suas promessas, nos livrando de algumas coisas, de algumas situações. Ele não nos tira da nossa humanidade que vamos passar aqui. Ao contrário, ele ressignifica a nossa humanidade. Ele coloca uma lente nossa que nós conseguimos ver o motivo por que sofremos. E além de ver o motivo por que nós sofremos, nós vemos a dor do outro e eu também sinto a dor do outro. Então, Exatamente. O que eu consigo ver no meio disso tudo, esse ensinamento, é sim, o Evangelho vai me convidar ao sofrimento por meio da justiça, por querer fazer o bem, por meio de ter Cristo no meu coração e por ser espantoso esse Evangelho que vai sempre convidando a renunciar essa perseguição, tanto externa quanto interna. Eu mesmo persigo várias vezes, falo, antes, porque você tem essa conduta, né, diante disso. Mas é um sofrimento a qual ele tem motivo e eu consigo encontrar alegria. A alegria não é o sorriso, né? Às vezes eu vou encontrar alegria no meio do choro, mas é uma alegria que eu vou encontrar de ter, saber por que eu estou fazendo, ter um motivo certo qual eu estou fazendo isso. E a alegria também porque no meio desse sofrimento que nós passamos, nós conseguimos ainda assim encontrar refrigério, consolo, amparo. Ele sempre permanece presente conosco. E o sofrimento ele vai evidenciar que existe uma identificação entre nós e Cristo. Sim. Eles são de Cristo. Vamos pegar um pouco aqui da história das civilizações. Os vários imperadores que surgiram, eles mataram homens e mulheres pelo simples fato de terem uma fé num outro senhor, que não era o imperador. E esses homens e mulheres, os relatos que a gente tem, é que eles estão ali, às vezes, ajoelhados, chorando e cantando canções. Eles sentem dor porque vão morrer de uma forma muito violenta, mas sentem paz por saber que a morte ali não é o fim. É igual a morte de Pedro, né, Rafa? Quando ele está ali prestes a morrer, ele fala assim, olha, verta a minha cruz. O cara que eu encontrei, ele foi superior a mim. O cara que eu encontrei, ele mudou a minha vida. Eu não sou digno de morrer igual a ele, né? Então, assim, eu vou morrer. Mas eu quero morrer até diferente, mas eu quero morrer porque ele ressignificou a minha vida e minha vida está nessas mãos. E é engraçado, né? Porque parece que a morte é o resultado do sofrimento. E quando Cristo surge no nosso cenário, ele ressignifica o sofrimento e a morte. Porque o sofrimento tem um propósito e a morte é uma porta que nos leva a vê-lo. Eu vejo a morte como nosso maior vilão. O ser humano ele tem medo da morte, ele luta contra a morte. Sim. E os nossos discursos aqui são tipo assim, faça porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe quando você vai morrer. Mas o cristão, até sua visão sobre a morte, ele é significada, porque o cristão, a morte não é o fim. Ele fala assim, então eu posso perder tudo aqui, porque após a morte eu também terei outra forma. A resposta está lá. Deveria ser assim, eu sou um propósito de Deus, Deus me fez nascer, vou falar assim, eu, Rafael, eu cresci, eu me casei, eu tive filhos, eu morri, eu estou com Deus. A gente para na morte, e por isso a gente vê a morte como vilão, né? Essa vilã e essa consequência do sofrimento, ou todo o sofrimento resulta em morte, quando na verdade até os sofrimentos dos cristãos da época que resultavam na sua morte, impulsionavam esses homens e mulheres para uma das maiores, se não for a maior promessa da Bíblia, de que nós o veremos, de que nós estaremos com ele eternamente. Sim, olhar para a cruz nos mostra ali, a cruz representa que nós vamos ser perseguidos, vamos Sim, passar por morte, dificuldades, lutas e incompreensões, porém, a cruz também nos mostra a certeza da vida sobre a morte. É isso que nos traz esperança, não para ali. É exatamente o que a cruz ela revela para a gente, porque se as pessoas estão vindo para a igreja, para o seu GC, porque a cruz representa bênçãos, benefícios, o que ela pode ganhar com isso, quando vier o sofrimento, não permanece. Mas se as pessoas se identificam, conseguem identificar que a cruz por si só, ela não precisa, não deveria, não carece de uma explicação, a cruz fala por si só e ela começa representando o sofrimento, a gente sabe então que o convite é, você vai sofrer, mas você vai sofrer comigo. Assim como Cristo sofreu ao lado do Pai, nós vamos sofrer ao lado de Cristo. E olha só que lindo, nós vamos poder em algum momento encontrar com Ele e perceber que a gente conseguiu realizar algo que Ele também realizou, a gente sofreu também. Então não há como desassociar a sua vida cristã do sofrimento.
O discipulado, ele nasce do chamamento de Cristo para aquele que quer segui-lo, tomar a sua cruz. Por causa do nome de Jesus, você vai sofrer várias situações. Eu sei que lá num outro país alguém vai sofrer de uma forma, mas você aqui vai sofrer de outra forma. E você vai sofrer também porque o seu desejo é contra a vontade de Deus. E você precisa se dominar por meio do Espírito de Deus. Então a gente já sofre porque o bem que a gente quer, a gente não faz. E o mal que a gente não quer, eu não quero fazer, a gente acaba fazendo. Então o princípio desse sofrimento tem a ver comigo também. Então fala um pouco sobre a minha individualidade, quem eu sou. Porque senão também parece que é sempre alguém me perseguindo. Mas sou eu também, percebendo que as minhas inclinações permanecem as mesmas, apesar do novo nascimento, apesar da restauração, apesar de tudo que da obra de Jesus, eu estou num processo ainda. Eu me persigo, né? Eu me persigo. Eu estou me perseguindo até encontrar. O Anderson, sai desse caminho, Anderson. O Anderson vaidoso, sai daí. O Anderson orgulhoso, sai daí. Eu vou caçando esse Deus, esse Anderson, né? Até encontrar mais de Deus dentro de mim. E a perseguição, além de evidenciar essa nossa participação no sofrimento de Jesus, ela também nos desafia a confiar e acreditar. Ela fortalece a nossa fé. Sabe a fé que a gente tem? A fé que a gente tem é para momentos como esse. Porque ter fé, quando tudo está cooperando, quando tudo está bom... Eu não chamo de fé, né? Fácil. A gente tem que ter fé para quando a gente está dentro da cova com os leões, sem ter feito nada para estar ali. A gente tem que ter fé para acreditar que Deus pode entrar ali na cova dos leões e nos tirar de lá. Mas a gente também tem que ter fé para entender que se ele não entrar e nós formos comidos pelos leões, naquele mesmo instante em que os nossos olhos se fecharem aqui, eles vão se abrir junto com ele, no outro lugar. É o sofrimento. Não há como dissolver isso da nossa fé. Eu amo saber. Eu sou um cara que gosto muito disso, a gente caminha junto, que eu gosto muito de mitologia nórdica, grega, e não tem nas mitologias um relato de um Deus que sofra, não tem. O único Deus que encarna e sofre é o Deus cristão. Alá não é assim. Não é assim. Odin não é assim. Zeus não é assim. O Deus cristão, revelado na face de Cristo, ele assume essa forma de homem e ele sofre. Isaías fala que ele é o servo sofredor. Nós que o seguimos, temos que entender que a nós foi reservado um sofrimento. Qual que é o nosso papel? Abraçar esse sofrimento como quem fala assim, a parte que me cabe, me dê aqui, eu vou embora, vamos lá, vamos sofrer. E aí vem à minha mente o texto do Salmo 126 que fala assim, ainda que eu tenha que carregar a preciosa semente andando e chorando, eu sei que eu vou voltar sorrindo. Então assim, que a gente consiga então perceber essa beleza que há no sofrimento. E é todo tipo de sofrimento, porque às vezes o sofrimento extrapola a nossa percepção da causa, do porquê que é, né? Aqui o texto fala da causa é a obediência a Cristo. Mas sabe quando a gente sofre e não consegue identificar, a gente ainda assim pode acreditar que Deus está atento ao nosso sofrimento, e até mesmo sofrimentos que foram causados por pecados que são nossos. Eu gosto de dizer que o sofrimento nos deixa mais sensíveis, né, a isso. O livro de Salmos ele é repleto de canções e orações de homens sofredores. Salmos é ali o livro do interior humano, né? Ali o cara está expondo a sua dor. Ali vai ver o choro de Davi quando perde um filho, quando perde uma batalha, e enfim, vários outros salmistas. O arrependimento de Davi quando peca. Sim, então ali ele vai expondo a sua dor. E cada vez mais que a gente vai expondo a nossa dor, a nossa vulnerabilidade, o nosso sofrimento, ele fica claro, é denunciar para aqueles que têm Deus no seu coração que Deus está perto daqueles que sofrem, que Deus está naquele processo. Você vai começar a ver no Salmo ali, ele falando, que eu queria morrer, ai Deus, por que você se afastou de mim? Aí no final ele vai finalizando assim, mas o seu amor me encontrou, o seu amor me acolhe. A gente, nesse sofrimento, nesse envolver no sofrimento, é muito fácil a gente sentir Deus perto, né, Rafa? Então o que essa lição está convidando a você e está nos convidando é fazer de Cristo a causa dos nossos sofrimentos.
Cristo tem que ser a causa de todos os nossos sofrimentos. Até porque a nossa vida é toda para Ele, é toda para glorificá-lo. Então se pergunte onde você está. Quando você sofre, por que você sofre? Você sofre porque os seus pés buscam sofrimento? E aí eu me recordo do Salmo que fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que os meus pés escolham andar por lugar onde a morte reina, ainda que com a minha liberdade eu vá para um lugar onde só há escuridão, o Senhor está lá comigo. Então, que Deus seja a causa primária de todas as coisas na nossa vida. Que o amor pelo seu Cristo possa ser isso que vai nos impulsionar a viver. E faz parte da experiência humana e terrena o sofrer. O sofrimento não é o final de todas as coisas, não é o final. Tanto os que morrem com Cristo quanto os que morrem sem Cristo vão abrir os seus olhos em outro lugar. Então, sofrer, só quem está vivo sofre. A gente não deveria desprezar o sofrer e o sofrimento. Antes de tudo, sofrer é um privilégio, porque se eu sofro é porque eu estou vivo e respirando. Os mortos não sofrem. Se você está sofrendo e é por causa do Evangelho, onde você estiver, e eu sei que tem pessoas em outros países que podem estar participando desse GC, se você está sofrendo aí por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por causa da justiça revelada por meio de Cristo, se alegre. E eu não falo isso como alguém que despreza o quão difícil é se alegrar quando a gente está passando por tribulação. Mas não confunda a alegria com felicidade. A alegria é produto de uma convicção, de uma certeza de que existe alguém que está comigo em toda e qualquer ocasião. Não é aquela felicidade que advém das boas notícias ou de coisas legais que vêm acontecendo. A alegria é um estado de espírito, de um espírito que compreende que eu estou com vocês. Meu desejo então é que você possa ser preenchido, alcançado por essa convicção de que se a causa do seu sofrimento for o amor que você dedica a Jesus, ainda que isso te leve à morte, quando você fechar os seus olhos aqui, você vai vê-lo. E talvez, conjecturando, você vai poder sentar numa mesa com ele e conversar sobre as marcas causadas pela obediência a ele. E que privilégio é para nós poder dizer que somos ofendidos, insultados, somos ridicularizados, porque somos servos, seguidores e promotores de justiça e representantes de Jesus. Eu quero poder orar por você. Se você pode, por favor, feche os seus olhos de onde você estiver. Pai, obrigado. Obrigado por nos convidar a participar dos sofrimentos do seu Filho. Obrigado porque a perseguição que chega até nós, ela não chega para nos destruir. A perseguição, ela vem para revelar o quanto de fé nós temos e para fortalecer a fé que temos. Obrigado, Pai, porque a perseguição que alguns irmãos estão sofrendo, Pai, em países de regime totalitário, em países da Ásia. Obrigado porque essa perseguição não vai destruir esses irmãos. Obrigado, Pai, porque a perseguição que nós sofremos aqui no Brasil, enquanto comunidade cristã, ainda que seja mínima ou quase nula diante das perseguições que podem ser comparadas, mas sofrimento é sofrimento e cada um tem o seu. Obrigado porque o Senhor não nos desampara. Obrigado porque o Senhor está presente, é um Deus presente. Mas eu também sei, Pai, que tem pessoas que estão participando desse GC que estão sofrendo como indivíduos por obedecer ao Senhor, por amar a sua justiça e por amar o seu nome e por fazer do Senhor, Senhor da vida deles. E a minha oração, a nossa oração é para que o escape alcance esse coração, para que o refrigério encontre essa vida e para que o sofrimento não determine o final das coisas. E para que nós saibamos que sofrer faz parte do processo, mas que no final de tudo, nós estaremos assentados com Ele, no mesmo lugar em que Ele está. Que Deus te abençoe, te dê uma semana excelente e que se você sofrer, você sofra agarrada às mãos daquele que sofreu antes de você e que venceu todo o sofrimento.
em nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste e o véu tu rompeste e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama sua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Tu és invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinará, pois